Fala galera, beleza? Lucélio aqui do canal da Mecânica. Hoje eu quero passar para vocês 3 itens que costumam ser negligenciados aí na hora que você vai levar seu carro para fazer a revisão. Não sei se é descuido, não sei se é falta de conhecimento, ou em alguns casos aquela velha preguiça. A gente sabe que vai ter, em algum momento, em alguma oficina, alguém que vai estar fazendo um serviço no seu carro ali, ou com vontade de ir embora, ou com ressaca, ou simplesmente revoltado com alguma coisa na profissão dele. Se algum desses itens passar despercebido ou simplesmente ignorado, você pode ter conhecimento disso da pior maneira, que não é quando você leva seu carro até a oficina, não é quando você vai fazer a revisão, é quando você acha que está 100% e coloca a sua família dentro do carro e vai viajar. Então isso acontece com muita frequência, principalmente nesses 3 itens que eu vou parar aqui de enrolação e falar agora. Primeira peça que o pessoal deixa passar, que nas oficinas muitas vezes não trocam e nem estoque tem, é palheta. É uma coisa simples, muito fácil de você vender, muito fácil de você trocar, preço é acessível, mas as pessoas não têm o hábito de ir lá e olhar essa palheta. Eu vejo muito isso em posto de gasolina. Por quê? Porque provavelmente os frentistas ali têm algum incentivo, alguma comissão por venda de palheta. Só que nas oficinas, por ser um item um pouco barato, e não tem mão de obra para trocar, muitas vezes os mecânicos aí não têm tanto interesse de verificar ou de passar aquela peça. Muitas vezes é verificado outros serviços que não tem tanta importância quanto a palheta, e a palheta fica lá quietinha, lá ressecada, ela não tem flexibilidade nenhuma, vai dar aquela chuva de pancada e eu vou ficar sem enxergar nada. Então praticamente aí eu troco a minha palheta a cada 12 meses, no máximo aí 1 ano e meio, mesmo troco rapidinho ali, bem simples, coisa que até você mesmo pode fazer, porque hoje a palheta é uma coisa muito simples, você tira um e encaixa outra muito rápido. Segunda peça, ela não vai quebrar, porém ela vai lhe dar vários transtornos, que eu estou falando do filtro de cabine do ar-condicionado. Então, por ser um pouco de difícil acesso e também ser uma peça relativamente aí barata, 20, 30, 40 reais dependendo do carro, não tem tanto interesse por parte dos mecânicos, e além do mais, ela geralmente ela está em local que não é tão fácil ou não é tão acessível. Então o mecânico ele precisa ter um pouquinho de conhecimento sobre como desmontar um painel. Geralmente é em local apertado, muitas vezes o mecânico não quer ir lá olhar, porém o filtro de cabine ele chega num ponto que ele bloqueia, não passa nada. Além daquilo ali ficar um cheiro horrível dentro do seu carro, o ar-condicionado perde performance. E aí o que acontece? Você vai ter que aumentar a velocidade, você vai ter que aumentar ali o trabalho do compressor para poder gelar um pouco mais, para poder resfriar o ambiente do seu carro. E aí gera o que? Aumento de consumo de combustível. O problema é quando você realmente perceber que seu ar perdeu performance, você já deve ter gastado muito combustível sem necessidade, sem contar que o principal, você vai estar respirando um ar passando por um filtro de cabine totalmente infectado. Eu já peguei filtro de cabine, para vocês terem ideia, até com fezes de rato e animais mortos. Então pode acontecer aí de tudo. Ele protege, só que tem um prazo, 6 meses é o ideal para você deixar um filtro de cabine no seu carro. Item 3 é um dos que é mais negligenciado, porque dá um pouco de trabalho também, e é um pouco contrassenso daquilo que é passado nas oficinas, daquilo que é verificado. Eu estou falando da sapata de freio traseiro. Então quando você chega na oficina, o que é olhar diretamente? Pastilha e disco na dianteira. A menos que seu carro tenha freio a disco nas 4 rodas, a sapata que fica ali dentro do tambor, dificilmente ela é verificada. Por quê? Primeiramente, você precisa desmontar o tambor. Segundo, geralmente o cliente não quer pagar uma mão de obra para você fazer um orçamento para ele. Então, precisa o mecânico ter o interesse realmente, precisa o mecânico conhecer e saber que, por mais que a parte traseira só seja responsável por 30% em média da frenagem, precisa ser verificado. No máximo, aí a cada 100 mil quilômetros, você vai lá e troca a sapata de freio. Estou falando sapata aqui, pessoal, já englobando sapata e lona, né, na parte traseira. O que acontece se você não trocar? Simplesmente o cilindro de roda, né, que ficam lá atrás, nas rodas traseiras, começam a abrir muito. Por quê? Porque as sapatas estão gastas, então para ela frear, ela tem que abrir mais. Então o cilindro de roda faz esse trabalho de empurrar as sapatas para fora. E quando chega nesse limite, corre um certo risco desse cilindro de roda, vamos lá, estourar, ter um vazamento de fluido e você simplesmente ali ter uma perda de pressão no freio. Nem falei aqui, porque se a sapata desgastar, você vai ter que trocar o tambor também. Dificilmente ele é trocado junto com a sapata, ele vai ter uma durabilidade muito maior.
Porém, se a sapata chegar no ferro ali, no aço, desgastar ali, pegar tambor com o ferro da sapata, você vai ter que trocar o tambor e o serviço vai sair bem mais caro. Então, pessoal, passei para vocês 3 itens básicos aqui, muito simples, não é bicho sete cabeças, coisas que até você pode verificar dependendo aí do seu interesse ou do seu conhecimento básico, mas se você não se sente confortável, leve ao seu mecânico de confiança, mas peça para ele verificar. Eu quero que você desmonte aqui a sapata traseira, eu quero que você verifique o fio de cabine, a palheta você pode mesmo trocar aí, comprar na internet ou comprar na casa de peça e não vai lhe dar problema nenhum. Coloca aqui no comentário algum item que você acha ou que você já passou, né? Que você já levou seu carro na oficina, que todo mundo tem história assim, todo mundo já passou por isso, que é fazer uma revisão e algum tempo depois, ou às vezes no mesmo dia ou na mesma semana, o carro apresentar outro problema e muitas vezes é só transtorno em cima de transtorno. Tamo junto, beleza, valeu para você que ficou até aqui, muito obrigado. Não sai desse vídeo sem se inscrever, deixa o like, ele me ajuda bastante.